Meu filho criou a filha dele por 18 anos sozinho. Todo mundo dizia que ele era um exemplo de pai. Eu dizia o mesmo. Eu vi os almoços de domingo, vi as reuniões de escola, vi o amor. O que eu não vi foi o que acontecia quando as portas fechavam. E quando minha neta veio correndo até minha casa tremendo, descalça, no asfalto quente de Catalão, eu vi tudo. Tudo de uma vez. E o que eu fiz com o que vi vai ser a história que vou contar para vocês hoje. Oi, meus queridos. Oi, minha gente boa. Que bom que vocês estão aqui comigo hoje. Que bom mesmo, de verdade, do fundo do coração dessa vovó aqui. Eu sou a Ordália. Ordália Ferreira Campos. 71 anos carregados, nascida e criada aqui em Catalão, Goiás, essa cidade que tem aquele cheiro de terra vermelha depois da chuva que não tem igual no mundo. Aquele cheiro que entra pelo nariz e vai direto para a memória, que faz você fechar os olhos e se ver criança de novo, descalça no quintal, com o barro vermelho entre os dedos do pé. Esse cheiro é meu. É de cá. E eu nunca precisei ir a lugar nenhum para saber que era aqui que eu pertencia. Me sento nessa cadeira da cozinha todo dia de manhã, antes mesmo do sol raiar de verdade, ainda com o quarto escuro lá no fundo da casa, ainda com o silêncio que a madrugada deixa de presente antes de ir embora. Me sento, acendo o fogão para esquentar a água do café e começo o meu dia do jeito que aprendi com a minha mãe e que nunca mais parei, preparando as minhas conservas. Hoje eu tô com as mãos no pote de cebola no vinagre. Umas cebolinhas miúdas, brancas, redondas como bolinhas de gude, que o seu Raimundo, lá do sítio do filho dele na estrada para Ipameri, me traz toda semana numa sacola de estopa. Ele sabe que eu compro tudo que ele traz. Cebolinhas, pepino, pimentão amarelo, aquelas azeitonazinhas verdes que eu faço temperadas com alho socado, orégano seco e uma pitada de pimenta calabresa, que dá aquele ardidinho no fim que as minhas clientes adoram. É um trabalho de paciência, de silêncio, de mão firme que sabe o que faz porque já fez muitas vezes. Tem que apertar o pote do jeito certo para fechar a vedação sem forçar a borracha. Tem que sentir o cheiro do vinagre e saber se a acidez está equilibrada. Tem que saber a hora certa de colocar o tempero para não sobrecarregar o sabor e deixar a cebola falar por ela mesma. Parece simples quem olha de fora. Não é. Aprendi a fazer conserva com a minha mãe, a dona Gertrudes, que Deus a tenha na glória dela. Ela tinha uma paciência que eu nunca vi em mais ninguém. Ficava horas na cozinha sem reclamar, sem olhar para o relógio, sem querer estar em outro lugar. Ordália, ela dizia com aquela voz dela de mulher, que não precisa gritar para ser ouvida. Conserva é coisa séria. Você está preservando, está guardando, está fazendo o tempo parar dentro de um vidro. E eu achava que ela estava exagerando, como o filho sempre acha que mãe exagera, como a gente só para de achar quando vira mãe também. Só entendi de verdade o que ela quis dizer quando eu tinha uns 50 anos, limpando a despensa depois que ela adoeceu, e encontrei um pote de figo em calda que ela tinha feito 2 anos antes. Abri devagar, com cuidado, como se abrisse algo sagrado. E o cheiro que saiu daquele pote me bateu na cara, feito um abraço que eu não esperava. O cheiro da cozinha dela, do avental azul desbotado que ela usava, das mãos dela que eram sempre mornas. Aí eu entendi o que minha mãe quis dizer. Conserva guarda mais do que comida. Guarda tempo, guarda pessoa, guarda amor que não sabe como se despedir. Hoje eu faço conservas para vender e para dar de presente. Tenho umas 15 vizinhas que pedem todo mês com regularidade de relógio. A dona Carmosina, minha vizinha de mais de 30 anos, mulher que me conhece pelo sotaque da tosse, diz que o meu pimentão temperado é o melhor que ela já provou na vida e que não é elogio de educação, não. É verdade mesmo, porque ela provou de muitas outras pessoas e nenhuma chegou perto. A dona Teresa, lá do final da rua, compra os pepinos para o marido dela que tem pressão alta e precisa controlar o sódio, mas não consegue viver sem alguma coisinha com sabor na comida. Meu pepino, que eu faço com pouco sal e muito tempero verde, ela diz que o médico liberou porque o exame de sódio dele melhorou.
Eu não sei se foi o pepino ou foi o remédio, mas fico feliz de qualquer jeito. Faz bem ao coração saber que minha conserva tá dentro da casa de tanta gente boa dessa cidade. Minha casa é simples, minha gente. 3 cômodos, quintal com goiabeira velha que já deu fruta para 3 gerações, uma cozinha que já viu história de gente que nem caberia num livro grosso. As paredes são cor de creme, pintadas faz uns 5 anos pela minha neta com aquela seriedade de quem tá fazendo coisa importante. O chão é de cerâmica vermelha, daquelas antigas que rangem um pouquinho quando você pisa com o chinelo, que algumas pessoas acham que precisam ser trocadas, mas eu acho que tem personalidade, que tem história nesse rangido. Tem uma mesa grande no centro da cozinha, de madeira escura e pesada, com 4 cadeiras de palha que minha mãe comprou numa feira de Caldas Novas décadas atrás. Essa mesa é o coração da minha casa. É onde eu trabalho, onde eu como, onde eu recebo visita, onde eu escuto o rádio de manhã, onde eu rezo quando o dia pede. É uma mesa que já viu coisa que me partiu o coração ao meio, que me fez sentar e ficar olhando para o tampo de madeira sem conseguir levantar. Mas também já viu alegria que me encheu de volta, que me fez bater a mão no tampo de felicidade. As 2 coisas. A mesa sabe das 2 coisas. Sou aposentada faz 8 anos, de auxiliar administrativa que eu era num cartório do centro. Viúva também faz tempo. Meu marido Oséias foi embora de derrame quando eu tinha 56. Boa pessoa, o Oséias. Trabalhador, quieto, sem muita complicação. Homem que cumpria o que prometia, que chegava no horário, que dormia cedo e acordava cedo, que não criava encrenca com ninguém e não entendia muito bem por que o mundo precisava de tanta encrenca. Deixou saudade do tipo manso, que não dói todo dia como uma facada, mas aparece nos detalhes inesperados. Na cadeira vazia da mesa, no rádio ligado na estação que ele gostava, no cheiro do café sem açúcar que ele tomava toda manhã sem exceção. Saudade assim não passa. A gente vai aprendendo a carregar com mais leveza, mas não passa. Tenho um filho, um só, o Zenóbio, e é sobre ele que eu vou falar hoje, minha gente. Sobre ele, sobre a mulher que ele amou e que a vida levou cedo demais, sobre a filha que ele criou com tanto amor por tantos anos, e sobre o que aconteceu quando esse amor desmoronou debaixo do peso de uma dor que ele nunca soube como enfrentar de frente. Sobre o momento em que a minha neta, a minha Analice, bateu na minha porta de madrugada tremendo, descalça, com o asfalto quente de Catalão embaixo dos pés e o mundo desmoronando atrás dela. E sobre o que eu fiz quando abri essa porta e vi o que vi. Mas antes de eu começar essa história, que vai ser longa porque história de verdade precisa de tempo e de espaço, quero fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo hoje? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha ainda com o sono colado nos olhos, depois do almoço com aquela sonolência boa, ou já de noitinha depois do jantar com a casa quieta? Eu leio todos os comentários, todos mesmo, sem exceção, e fico tão feliz em saber de onde vem cada pessoa que para um pedaço do dia para sentar e ouvir essa vovó aqui de Catalão. Me conta, viu? E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão agora. Ativa o sininho também, porque eu tenho muita história ainda guardada aqui dentro e não quero que você perca nenhuma. Vamos criar uma corrente de carinho aqui juntos, de gente que escuta, que sente, que não deixa o outro sozinho? Então vem comigo, porque essa história, ela mudou a minha vida. E talvez mude alguma coisa na sua também. Eu nasci em Catalão num tempo em que a cidade era menor, mas de todo mundo se conhecer pelo nome e pelo apelido, e pelo nome da mãe e da avó. Era Goiás do interior profundo, onde o calor do mês de agosto rachava a terra em placas como se o chão fosse um mapa velho, e a chuva de novembro chegava com tanta força e tanto barulho que parecia que o céu tinha ficado com raiva do tempo seco e estava cobrando tudo de uma vez. Eu amava aquela cidade desde que aprendi a andar nela. Amava o cheiro da terra molhada, amava a feira de sábado com aquele movimento de gente e de voz, amava a festa de São João em junho com fogueira e quadrilha e milho em tudo quanto é forma. Era minha cidade, era meu lugar.
Meu pai se chamava Arlindo, Arlindo Ferreira. Homem baixo, de bigode fino e cuidado, que trabalhava como mecânico numa oficina da Rua Goiás, há mais de 20 anos quando eu nasci. Chegava em casa todo dia com as mãos pretas de graxa e de óleo de motor. Lavava 3 vezes com sabão de barra feito com soda que minha mãe fabricava em casa, e ainda ficava uma linha escura embaixo das unhas que não saía de vez por mais que esfregasse. Mas era limpo por dentro, meu pai. Profundamente honesto, de palavra firme, daqueles que quando falavam uma coisa, era aquela coisa e não tinha conversa que mudasse. Nunca vi meu pai mentir para ninguém. Nunca vi meu pai deixar de cumprir o que prometeu. Era o tipo de homem que hoje parece personagem de livro porque ficou raro demais de encontrar na vida real, e eu digo isso não com saudade idealizada de quem esqueceu os defeitos dele, mas com a clareza de quem conviveu de perto e viu como era. Minha mãe era a dona Gertrudes, Gertrudes Barbosa Ferreira. Mulher grande, de quadril largo, de presença que ocupava a cozinha inteira quando entrava, de cabelo sempre preso com um prendedor de plástico azul que ela tinha faz anos, e nunca trocou porque dizia que trocar de prendedor era desperdício enquanto o velho ainda funcionasse. Cozinhava que era uma obra de arte, e não é elogio de filho que não sabe avaliar. É verdade de quem comeu e viu outros comer e viu olhos fecharem de prazer. Em catalão, a comida da Gertrudes tinha fama que chegava em bairro que ela nunca tinha pisado. O feijão tropeiro dela, o frango caipira no piqui da época de agosto, o empadão goiano que ela fazia nas festas da paróquia, era motivo de fila, de reserva antecipada, de pessoas chegando cedo para garantir o pedaço. Ela ensinava quem quisesse aprender, sem ciúme de receita, sem segredo guardado no fundo da gaveta. Comida boa tem que circular, ela dizia. Comida guardada para si mesma vira ranço. Eu era a mais velha de 4 irmãos. Depois de mim vieram o Eustáquio, a Rosária e o Aparecido. A Rosária foi embora antes de fazer 2 anos, febre alta que não cedeu, num tempo em que o hospital era longe e recurso era pouco. Esse é o buraco que a família carrega em silêncio por décadas inteiras. A gente não falava muito nela no dia a dia. Não porque esqueceu, porque dói demais falar de criança que foi embora cedo, porque as palavras nunca ficam no tamanho certo para caber essa dor. Minha mãe colocou uma fotinha da Rosária numa caixinha de latão que tinha sido de biscoito e guardou na gaveta debaixo do guarda-roupa, embaixo das toalhas dobradas. Às vezes eu via ela abrir a gaveta em silêncio, olhar por 1 segundo apenas e fechar de novo sem dizer nada. Amor que não cabe em palavra vira gesto pequeno e repetido assim. Nossa casa era de 3 cômodos na Rua das Acácias. Tinha um quintal generoso nos fundos, com goiabeira de tronco torto que dava mais fruta quanto mais torto ficava, pé de mamão que meu pai plantou no centro do quintal e que cresceu tão alto que ultrapassou o telhado, e uma parreira que ele plantou no primeiro mês que a gente mudou para lá, que foi crescendo do jeito que quis e dando uva todo ano de qualquer jeito, sem precisar de nenhum cuidado especial, além de deixar crescer. Tinha um tanque de cimento onde minha mãe lavava a roupa cantando. Moda de viola, principalmente. Sabia de cor umas 20 músicas pelo menos, cantava sem vergonha, com a voz que não era afinada, mas era cheia de alguma coisa que afinação não dá. Havia sentimento no canto dela. E sentimento importa mais que tom. A infância minha foi de rua e de quintal e de tarde comprida que parecia não acabar nunca. A gente brincava na calçada depois da escola, amarelinha riscada com pedra de giz, pega-pega ao redor dos postes da rua, esconde-esconde por entre as casas do quarteirão inteiro. Eu era boa de esconde-esconde porque tinha descoberto um cantinho atrás do tanque de cimento do quintal, entre o tanque e a parede, que era apertado demais para adulto caber, mas para mim cabia com folga. Ficava lá agachada por meia hora, enquanto os outros desistiam de me procurar e declaravam que eu tinha sumido de verdade. A minha mãe às vezes me via escondida dali da janela da cozinha e ficava quieta. E eu sabia que ela sabia e ela sabia que eu sabia. Mas nenhuma das duas revelava o segredo. Era um acordo silencioso de 2 que se entendem. Só quando o sol baixava e o céu ficava cor de laranja queimado, ela gritava do fundo da casa: "Ordália,
Entra que tá ficando tarde. E eu saía correndo do meu esconderijo, fingindo que ninguém sabia de nada. Na escola, eu era aplicada. Não a mais brilhante da turma. Tinha menina mais rápida que eu para aprender, mais afiada nos cálculos, mais solta nas redações, mas eu era a mais caprichosa. Letra redondinha e uniforme, caderno sem rasura, dever sempre feito e sempre entregue no dia. A professora Dona Cecília me elogiava na frente da turma às vezes, e eu ficava roxa de vergonha, mas por dentro estava orgulhosa de um orgulho que cabia mal no peito de tão grande. Gostava de aprender mesmo, gostava de saber, gostava de chegar em casa com alguma coisa nova na cabeça que eu não tinha levado de manhã. Com meu pai, aprendi a consertar as coisas. Ele me chamava para a oficina nos sábados de manhã, e eu ia de avental velho, que era o avental azul da minha mãe, dobrado ao meio, porque era grande demais para mim. Aprendi a usar chave de fenda, a apertar parafuso sem forçar o ponto de quebrar, a identificar barulho de motor que está falhando. Minha mãe achava um pouco estranho no começo. Não era costume de menina de Catalão passar sábado em oficina. Mas meu pai dizia com aquela calma que era característica dele: pessoa que sabe consertar coisa quebrada nunca fica parada no mundo. E ele tinha razão, e eu levei essa lição para dentro de mim e carrego até hoje, porque aprendi a consertar coisa a vida toda. Ferramentas, torneiras, roupas rasgadas. E quando não dava para consertar, aprendi a tomar decisão também. Que às vezes é o que a situação pede. Meu irmão Eustáquio era 2 anos mais novo e meu melhor companheiro de infância. A gente dormia no mesmo quarto por anos, brigava por besteira de irmão como quem vai brigar e logo esquece, mas na hora que um de nós tinha problema, o outro aparecia sem precisar ser chamado, sem precisar de explicação. Ele foi embora para Uberlândia quando a gente cresceu, casou lá, fez vida lá. A gente se vê no Natal quando dá, às vezes na Páscoa, e quando se vê, parece que o tempo não passou. A gente ri das mesmas coisas que ria quando tinha 10 anos, lembra dos mesmos casos do quintal. E quando vai embora, dói um pouquinho de novo aquela distância que o tamanho do Brasil impõe entre a gente. O Aparecido, o caçula, ficou em Catalão. Mecânico, igual ao pai. Mora numa parte da cidade que fica longe da minha rua, mas é perto de coração. A gente se fala por telefone. Aparece um no domingo do outro de vez em quando. É essa a aproximação possível de quem tem vida própria e amor de família ao mesmo tempo. Minha infância foi assim, simples, cheia de comida boa feita com cuidado, de quintal que era o mundo inteiro quando a gente era pequeno, de rádio ligado na cozinha de manhã, de missa no domingo com roupa passada a capricho. Não tinha dinheiro sobrando, nunca sobrou, nunca foi o tipo de família que tem sobra. Mas nunca faltou prato na mesa, nunca faltou teto, nunca faltou a sensação de que havia gente que me amava no mundo. E isso, eu fui entender muito tempo depois, é mais do que muita gente tem. Quando eu fui crescendo, fui virando a filha que cuida, que organiza, que resolve o que aparece para ser resolvido. Era o meu jeito desde nova. Não era de ficar parada esperando que as coisas se arrumassem sozinhas, era de fazer, de agir, de pegar a chave de fenda e ver o que está solto e apertar. E foi esse jeito que me definiu a vida toda. Que me salvou, muitos anos depois, numa madrugada que nenhuma avó devia nunca ter que viver. A adolescência minha foi tranquila, minha gente. Daquele tipo que quando você olha para trás, décadas depois, você pensa: foi simples, foi sem grande drama, e como foi bom justamente por isso. Continuei na escola enquanto a cidade foi crescendo em volta de mim. Novas ruas, novos comércios, Catalão ganhando cara nova aos poucos, mas mantendo aquele cheiro de terra vermelha que é a alma dela. Namorei um rapaz que se chamava Valdomiro quando eu tinha uns 16 anos, filho do dono da padaria da rua Dom Bosco. Rapaz simpático, de cabelo escuro e olho claro que piscava quando sorria, daqueles que parecem que vão conquistar tudo e acabam não conquistando nada porque o charme sozinho não sustenta muito tempo. Foi paixão de adolescente, aquela que queima forte e rápido como fogueira de São João. Bonita enquanto dura, mas sem brasa por baixo para aguentar o tempo. Terminou naturalmente, de boa, cada um seguiu seu caminho sem mágoa. Foi na faixa dos 20 anos que eu conheci o Oséias Campos.
Trabalhava como funcionário dos Correios, de gênio manso e vida regrada, homem que sabia o que queria e não precisava de alarme para isso. A gente se conheceu numa festa junina da paróquia de São João Batista, que é até hoje a festa mais bonita de Catalão, com as quadrilhas de arraial com aquelas saias rodadas e coloridas, o forró tocado ao vivo com sanfona de verdade, o milho em tudo quanto é forma que minha mãe inventava. Canjica, curau, pamonha, bolo de milho, creme de milho. Oséias me pediu para dançar, eu aceitei. E foi assim. Simples como a festa, simples como ele. Sem drama de início, sem declaração exagerada. Um pedido, uma aceitação, e depois o tempo foi tecendo o resto. Casamos quando eu tinha 22 anos. Oséias tinha 24. Foi um casamento pequeno e honesto, na mesma paróquia da festa junina onde a gente se conheceu, com comida que minha mãe fez por 2 dias seguidos com a ajuda das vizinhas mais chegadas, e vestido que minha tia costurou durante 1 mês inteiro, provando e ajustando e provando de novo até ficar certo. Não tinha nada de exagerado, nada de fora do que a gente tinha condição de fazer. Mas tinha felicidade de verdade, daquela que aparece no rosto sem precisar de ensaio, que não cabe atrás de sorriso forçado porque é grande demais para ser escondida. Fomos morar numa casinha alugada perto da casa dos meus pais. Oséias no correio, eu num cartório do centro como auxiliar. A vida era apertada, mas organizada, clara, sem surpresa desagradável. A gente sabia o que entrava e o que saía, e nunca deixou o que saía passar do que entrava. Era a vida simples de casal que trabalha, que chega em casa cansado, que faz o jantar juntos e come na mesa sem pressa porque o dia acabou e agora é hora de existir. O Zenóbio nasceu 2 anos depois. Parto rápido, tranquilo, como se ele já soubesse para onde estava indo e não precisasse de dificuldade para chegar. Quando a enfermeira colocou ele nos meus braços pela primeira vez, eu olhei para o rosto dele, vermelho e amassado e berrador como todo recém-nascido é, e senti uma coisa abrir dentro de mim que eu não sabia que existia. Um espaço novo, enorme, que não estava lá antes e que agora estava cheio daquele ser pequeno. Não é que diminuiu o amor pelo Oséias, é que se revelou um lugar diferente, exclusivo, que só filho preenche. Só mãe que teve filho sabe do que eu tô falando. Zenóbio cresceu sendo o tipo de filho que toda mãe teme não merecer. Não era perfeito, teimoso como o pai, fechado às vezes demais para as próprias emoções, de opinião forte que não cedia fácil. Mas era de boa índole, profundamente. Honesto, trabalhador, desde que aprendeu o que trabalho significava. Com uns 18, 19 anos, já ajudava onde encontrava oportunidade, foi aprendendo a construir a própria vida com as próprias mãos. Estudou até o 2º grau, não foi para a faculdade. Não havia condição financeira e ele mesmo não tinha vontade, queria trabalhar, queria construir algo que fosse dele. Essa vontade de construir era da família. Veio do Arlindo, passou para o Oséias, chegou no Zenóbio. Com uns 22 anos, ele abriu uma fábrica pequena de blocos de concreto. Emprestou dinheiro, assinou papel, assumiu risco. E foi. E deu certo. Não rico. Nunca foi para ficar rico, mas foi para ter o próprio. E o próprio para ele valia mais do que salário certo em emprego alheio. A fábrica tinha 8 funcionários e 3 caminhões e contratos com construtoras da região. E Zenóbio acordava às 5:30 da manhã todo dia útil para ir para lá e só voltava de noite. O trabalho era a identidade dele. Era onde ele se sabia capaz. Foi na época da fábrica que ele conheceu a Lindalva. Eu nunca vou esquecer do domingo à tarde que ele veio até a minha casa buscar ela de carro para me apresentar. Quando eu abri a porta, aquela moça me olhou com um sorriso que era genuíno demais para ser ensaiado. Daqueles que saem do rosto inteiro, não só da boca. Bonita de um jeito natural, sem esforço, com cabelo escuro e mãos cuidadas e uma voz que tinha volume certo para cada situação. E eu pensei, ainda na soleira da porta antes de sequer convidá-los para entrar, essa é. Lindalva cantava no coral da paróquia.
voz fina e bonita, que subia e enchia o salão sem forçar. O Zenóbio dizia que começou a ir à missa mais por causa da voz dela do que por fé. E eu nunca soube bem se era brincadeira ou confissão. Ela era filha de família simples de catalão, criada com valores que apareciam no jeito de tratar as pessoas. Me chamava de Dona Ordália desde o primeiro dia. Perguntava das minhas conservas com interesse real. Sentava na minha cozinha e ficava escutando eu falar sem olhar para o celular, sem dar sinal de que preferia estar em outro lugar. Esse detalhe, de olhar nos olhos de quem fala, de estar de verdade na conversa, esse detalhe, para mim, vale mais do que qualquer coisa que dinheiro compra. Eles casaram quando o Zenóbio tinha 24 anos. Casamento bonito e singelo, na mesma paróquia, com comida feita em casa e vestidos simples e alegria de gente que está fazendo coisa certa. Eu olhei para os dois na frente do altar e senti aquela paz de mãe que é rara. A paz de pensar que o filho está bem, que está no lugar certo com a pessoa certa, que a vida que ele vai ter vai ser boa. Pensei, deu certo. Tudo que eu quis para ele, ele conseguiu. A Lindalva engravidou pouco tempo depois do casamento. A cidade inteira celebrou junto. Catalão tem esse jeito de entrar na vida do próximo e sentir como próprio o que é do outro, que pra gente de fora parece invasão, mas pra quem é de lá é apenas pertença. O Zenóbio pintou o quarto de amarelo clarim, comprou berço branco, escolheu o nome com cuidado, Analice, que era o nome da avó da Lindalva, mulher que ela nunca chegou a conhecer direito, mas de quem guardava a memória com carinho. E então veio o dia do parto. Normal, programado, sem nenhum sinal antecipado de complicação. Eu fiquei na sala de espera do hospital com o terço desgastado que carrego na bolsa faz décadas, rezando baixinho com a voz que quase não é voz. A enfermeira saiu e disse com um sorriso: "A bebê nasceu bem, saudável, chorou forte." Eu quis correr para dentro. E então a enfermeira voltou, com o rosto diferente. Não vou entrar nos detalhes desse momento, minha gente, porque ele ainda é pesado demais para desembrulhar em voz alta. O que eu sei é que Lindalva não resistiu. Hemorragia grave, rápida, cruel. Os médicos correram, fizeram o que a medicina permitia. Não conseguiram. Ela foi embora com a Analice com minutos de vida, no berço ao lado da mãe que não ia mais acordar. Eu entrei no quarto e encontrei meu filho segurando a mão da esposa. Parado. Quieto. Com um olhar que eu nunca tinha visto no rosto dele e que me assustou mais do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Não era só tristeza, era um esvaziamento, como se uma parte dele tivesse ido junto com ela e não houvesse perspectiva de volta. Quando chegou a hora de ele soltar aquela mão, ele não conseguia. Ficou lá. Eu precisei ir até ele. Peguei a mão dele e separei dedo por dedo, com o coração partido em lugares que eu não tinha mapa. Esse momento eu guardo onde guardo as coisas que não têm como ser ditas. Na mesma gaveta de dentro onde minha mãe guardava a fotinha da Rosária. Não abro, não mostro. Mas ele tá lá. O Zenóbio criou a Analice sozinho. Com a minha ajuda de todo dia, mas sozinho. Ele não quis outra mulher. Nunca tentou. Nunca abriu porta para isso. As mulheres da cidade chegavam com comida, com oferta de ajuda, com sorrisos que tinham intenção. Ele agradecia com educação e fechava a porta. Fechou a porta para esse tipo de coisa definitivamente e nunca voltou a abrir. E como pai, nos anos que se seguiram, ele foi impecável. Acordava de madrugada para dar mamadeira sem reclamar. Trocava fralda com a mesma seriedade com que gerenciava a fábrica, levava no médico, na vacina, na escola, em toda consulta, em todo exame de rotina. Ia em toda reunião de pais, em toda festa junina da escola, em todo ensaio de apresentação de fim de ano. Sentava na primeira fila e filmava tudo com o celular, de um jeito que os outros pais às vezes riam afetosamente porque era dedicação demais para caber numa tela pequena. Anotava num caderninho de capa preta as primeiras palavras da Analice, os primeiros passos, as primeiras frases completas. Um caderninho que eu vi uma vez e que era uma das coisas mais bonitas e mais tristes que eu já li na vida. Bonitas porque eram registros de amor,
tristes porque era um registro de pai que amava tanto e não tinha com quem dividir. Eu ia lá todo dia. Fazia o almoço, ajudava com dever de escola, penteava o cabelo cacheado da Analice, que era difícil, e pedia paciência e creme e tempo. Contava a história de dormir com aquelas histórias que a minha mãe me contava, que eu fui adaptando ao longo dos anos. Era avó e era mãe ao mesmo tempo, e não me pesava nem um pouco. Era o que eu queria ser. Era o que eu precisava ser. A Analice cresceu entre os dois. O pai que protegia e eu que aquecia. Era menina quieta, estudiosa, de olhar grande e observador, que entendia mais do que falava e processava mais do que mostrava. Tinha a seriedade da Lindalva e a teimosia do Zenóbio, e de algum lugar próprio dela vinha uma ternura que não era nem de um nem de outro. Era só dela. Cresceu sabendo que a mãe tinha morrido quando ela nasceu. Não foi segredo. O Zenóbio achava que segredo faz mais estrago do que verdade, mesmo que a verdade doa. Mostrava foto da Lindalva para ela, contava como ela cantava, o que ela cozinhava, como era o riso dela. A Analice cresceu amando uma mãe que nunca conheceu, com o amor possível de quem só tem fotografia e história de segunda mão. E parecia mesmo de verdade, não de mentira, que a vida tinha encontrado um jeito de funcionar. Que apesar da perda, apesar da falta que era estrutural e que nunca ia ser completamente preenchida, eles tinham construído algo que funcionava. Que havia amor suficiente para fazer a conta fechar. O problema é que o Zenóbio nunca processou a morte da Lindalva. Em nenhum momento, em nenhum ano dos muitos que se passaram. Ele enterrou aquela dor debaixo do trabalho, debaixo da rotina, debaixo da identidade de bom pai que a cidade toda reconhecia e admirava. E enquanto a fábrica funcionava, enquanto havia demanda e contrato e funcionário para gerenciar, e caminhão para rodar e meta para bater, a dor ficava prensada debaixo disso tudo. Contida, quieta, gerenciável. O problema é que debaixo não é o mesmo que resolvido. Debaixo é guardado. E coisa guardada sem ser elaborada, sem ser chorada, sem ser atravessada. Mais cedo ou mais tarde sobe. Às vezes devagar, às vezes de uma vez. No caso do Zenóbio, subiu de uma vez. A fábrica foi bem por muitos anos. Deu trabalho, deu sustento, deu identidade. E então começou a dar problema. Uma construtora grande de Goiânia, que comprava quantidade significativa de bloco dele, faliu de repente. Levou junto uma dívida considerável que o Zenóbio nunca recebeu. No mesmo mês, chegou uma notificação da Receita Federal. Irregularidade fiscal de anos anteriores, multa pesada, prazo curto. O contador que ele pagava barato porque barato era o que cabia no orçamento tinha feito as declarações erradas por anos seguidos, sem que o Zenóbio soubesse, sem que ninguém sinalizasse até a fiscalização aparecer. O Zenóbio não tinha como pagar o que era cobrado. Tentou renegociar, tentou prazo, tentou parcelamento que não era parcelável. Em meses, a fábrica desmoronou. Perdeu contratos, demitiu funcionário por funcionário, olhando no olho de cada um deles, que era gente que confiava nele. Vendeu 2 caminhões para quitar parte da dívida. O terceiro caminhão foi penhorado pela justiça. A fábrica fechou numa quarta-feira de manhã cedo. Zenóbio trancou o portão, colocou a chave no bolso e veio para casa a pé pelos quilômetros que separavam a fábrica da rua onde morava. Quando fui visitá-lo naquela semana, encontrei um homem sentado no sofá, olhando para a parede. Não era meditação, era o olhar de quem perdeu o chão e ainda não encontrou onde colocar o pé. Perguntei o que tinha acontecido. Ele disse: "Nada, mãe." Mas nos olhos dele, eu vi o mesmo vazio de quando ele ficou segurando a mão da Lindalva no hospital. Só que dessa vez havia raiva misturada. Uma raiva que não existia antes, ou que existia, mas estava enterrada tão fundo que nunca tinha chegado à superfície. Sem a fábrica, o Zenóbio foi se perdendo de um jeito que eu via, mas não sabia nomear a tempo. O trabalho era a única coisa que mantinha ele funcionando, era a estrutura, o propósito, o lugar onde ele podia transformar dor em produtividade sem precisar olhá-la de frente. Sem trabalho, a estrutura desmoronou.
E o que estava contido debaixo dela, a dor da Lindalva, o luto nunca atravessado, a raiva de ter perdido cedo demais a mulher que amava, e agora a humilhação de perder também o que construiu, subiu tudo junto, tudo misturado, tudo fermentado por anos de contenção. Ele começou a beber. Não de final de semana, não de ocasião, não de cerveja com amigo. Cachaça. De manhã cedo, antes do sol estar alto, sentado na varanda de frente para a rua com a garrafa do lado. Ficava ali horas, sem fazer nada, sem falar com ninguém, olhando o movimento da rua como se fosse película de filme que não tem a ver com ele. A barba cresceu sem cuidado, o cabelo foi perdendo o corte, a roupa foi ficando dias repetida. Em 3 meses, o homem que a cidade admirava tinha virado uma versão desgastada e irreconhecível de si mesmo. A Annalise, que já era adulta nessa época, ficou perto. Tentou ajudar do jeito que filha que ama tenta. Fazia comida, tentava conversar, ficava presente, tentava ser âncora. E foi aí que o Zenóbio fez a coisa mais cruel e mais torta que pode existir na relação de pai e filho. Começou a descarregar nela. Não porque ela tinha culpa de nada, não tinha, mas porque ela era a única que estava perto. E porque toda vez que ele olhava para ela, via a Lindalva, via o parto, via a morte, via tudo que ele perdeu condensado naquele rosto que carregava os traços da mulher que ele nunca superou. Começou com palavras que chegam onde mão não chega, que ficam gravadas em lugar que não aparece em raio-x, que a gente repete dentro da cabeça por anos, depois que quem as disse nem lembra mais de ter dito. Você é inútil. Se não fosse você, eu estaria bem. Você me custou tudo. Sua mãe morreu por sua causa. Eu não sabia da extensão disso tudo no começo. A Annalise ligava às vezes de noite. Dizia que o pai estava estranho. Quando eu ia lá, o Zenóbio colocava a máscara. Sorria, fazia café, conversava normalmente, fingia que tudo estava dentro do que era possível administrar. Quando eu ia embora, a máscara caía. E a Annalise ficava sozinha com o que havia embaixo da máscara. E as palavras foram entrando nela. Devagar, como água que infiltra a parede, sem que a gente perceba até que a umidade já está na fundação. Ela foi acreditando que devia algo a ele. Que o sofrimento dele era de alguma forma torta e injusta, responsabilidade dela. Foi carregando isso como fardo que vai ficando mais pesado a cada passo, e você fica tão acostumada com o peso que esquece que existia um tempo que as costas eram livres. A Annalise conseguiu emprego num mercadinho da cidade quando ficou de vez, sem o que precisava em casa. Ganhava um salário mínimo e entregava tudo para o pai. Tudo, sem reservar nada para si. E se o dinheiro atrasava, como às vezes atrasa, porque mercadinho pequeno tem seu ritmo, ela chegava em casa e encontrava as consequências desse atraso. Fui descobrindo aos poucos, não de uma vez, descobri que por muito tempo ela foi trabalhar de manga comprida no calor de Catalão, que é calor de encolher, de não ter sombra que dê conta. A gerente do mercadinho perguntou uma vez se ela não sentia calor. Ela disse que tinha alergia de sol. Quando soube disso, minha gente, uma coisa dentro de mim se partiu num lugar fundo. Porque eu conheço essa desculpa. Toda mulher que carrega dor invisível e precisa esconder o que não pode ser explicado arruma uma desculpa de pele. Alergia de sol. Caí da escada. Sou friorenta por natureza. São as palavras que cobrem o que a roupa não consegue cobrir sozinha. E quando eu entendi o que aquela manga comprida significava, eu entendi que eu tinha me permitido não ver o que estava na minha frente. Porque não era possível que fosse meu filho, porque não era possível que o menino que eu criei fosse capaz. A verdade é que é sempre possível. E a gente só para de achar impossível quando para de olhar para o lado e começa a olhar de frente. O Zenóbio foi piorando de dentro para fora e de fora para dentro ao mesmo tempo. O corpo foi adoecendo com o que ele bebia. Ficava amarelo às vezes, as mãos tremiam no início das manhãs, emagreceu de um jeito que não era saudável, ficava com os olhos fundos. Mas a raiva não diminuía com o enfraquecimento do corpo. Parecia que era a única força que ainda havia nele.
a única coisa que o organismo dele ainda produzia com abundância. E ela ia para onde estava a única pessoa que ficou perto o suficiente para recebê-la. A Annalise virou muita coisa ao mesmo tempo debaixo daquele teto. Virou quem cuida quando ele não conseguia se cuidar. Virou quem leva e quem busca, e quem organiza e quem limpa. E no meio de tudo isso, virou o lugar onde ele depositava o que não conseguia resolver dentro de si mesmo. E ela ficou, porque ela achava que era obrigação, porque ele a criou. Porque na cabeça dela, que foi sendo moldada pelas palavras dele ao longo de meses e meses, havia uma dívida. Uma dívida real, palpável, que ela sentia que precisava pagar. Dívida. Essa palavra que nunca deveria existir na boca de pai para filho. O aniversário dela caiu num sábado de março. Eu preparei o que pude com o que eu tinha. Fiz bolo, comprei vela, chamei algumas vizinhas de confiança para fazer companhia. Queria que ela tivesse pelo menos um momento de leveza, um pedaço do dia que fosse só dela, que não tivesse o peso do resto. A Annalise veio de manhã, arrumou o cabelo cacheado com cuidado, colocou um vestido azul que eu dei de presente, um azul de céu de tarde, bonito no tom da pele dela. Eu olhei para ela quando ela entrou pela minha porta e tive que engolir o coração porque ela era a cara da Lindalva. Não era imaginação. Eram os mesmos olhos grandes e escuros, o mesmo sorriso que demorava para aparecer, mas quando chegava, iluminava o ambiente inteiro sem aviso. Ela era a Lindalva continuada. E eu me perguntei, não pela primeira vez, se o Zenóbio via isso também, e o que aquela semelhança fazia por dentro dele. O Zenóbio apareceu no fim da tarde. Eu já sabia pelo jeito que ele entrou pela porta que não estava bem. Tinha o andar de quem bebeu o suficiente para perder o equilíbrio sutil das coisas. O olhar de quem não está inteiro no lugar onde está. A voz alta demais para uma sala pequena e uma mesa com bolo. As vizinhas ficaram quietas de um jeito que eu reconheci. O quieto de quem entendeu o clima e está calculando a saída mais discreta. A Annalise tentou. Ofereceu bolo com aquela paciência que ela tinha aprendido a ter, falou baixo para não criar atrito, sorriu daquele sorriso que custava esforço. Mas não adiantou. Não era dia que ia adiantar. As vizinhas foram saindo uma por uma, silenciosamente, sem se despedir direito, porque quando mulher vai embora de festa sem se despedir, é porque entendeu que não era hora de ficar e não queria testemunhar o que viria. Do corredor da minha casa, minha gente, eu ouvi coisas que mãe não deve ouvir. Não vou descrever o que ouvi porque algumas coisas não se repetem. Repetir em voz alta parece fazer reviver, e esse momento não merece mais vida do que ele já tomou. O que eu sei é que saí de onde estava. Fui até o corredor, abri a porta. O vestido azul estava rasgado no ombro. Eu puxei o Zenóbio com toda a força que existe nessas mãos de 71 anos. Com as mãos que já deram mamadeira para ele, que já ajudaram a preparar o berço da Annalise, que já separaram dedo por dedo a mão dele da mão da Lindalva no hospital. Com essas mesmas mãos, eu empurrei meu filho para trás. Ele tropeçou, bateu na parede, parou, olhou para mim, olhou para a filha e saiu, batendo a porta com uma força que fez a janela do corredor tremer. Eu sentei do lado da Annalise na cama. Não disse nada, porque às vezes o silêncio é mais honesto do que qualquer palavra que a gente possa escolher. Fiquei do lado dela, apenas isso. O bolo ficou na mesa da cozinha, com as velas, intacto, sem soprar. Ninguém tocou nele. Nos dias seguintes, a Annalise voltou para a casa do pai. Eu implorei que ela ficasse. Eu disse que havia espaço aqui, que o quartinho dos fundos era dela, que não precisava voltar. Ela disse que precisava ir, que ele era o pai, que estava doente, que quem ia cuidar dele, se não ela. Eu deixei. E essa é a palavra que mais pesa em mim quando penso naquele período. Deixei. Porque eu estava sendo mãe demais para o filho que havia errado e avó de menos para a neta que estava precisando. Porque eu ainda estava tentando acreditar que ele ia acordar diferente. Que o amor que eu tinha por ele ia ter força suficiente para transformá-lo de volta no homem que ele havia sido. Não tinha. Os meses que se seguiram chegavam até mim em pedaços. A Annalise minimizava tudo que eu perguntava. Dizia que estava bem, que o pai estava melhorando, que as coisas estavam se ajeitando.
A língua de quem sofre em casa e protege o ambiente de fora é assim. Fala menos do que vive, simplifica o que é complexo, sorri quando a situação pede sorriso, mesmo que por dentro não haja sorriso nenhum. Mas havia sinais que chegavam apesar do filtro dela. A voz tensa nas ligações de fim de semana. A resposta curta demais quando eu perguntava como tinha sido o dia. O jeito de desviar quando eu perguntava sobre o pai diretamente. Eu ficava acordada às vezes de madrugada, olhando o teto com o ventilador girando devagar, sentindo uma inquietação que não tinha nome, mas tinha peso. Havia um pensamento que voltava repetido, claro e firme como instrução. Ela está em perigo. Eu pedia de dentro de mim para qualquer força que estivesse ouvindo, Deus, a Lindalva, a minha mãe, quem fosse, que trouxesse minha neta de volta para mim com vida e com a possibilidade de reconstrução. Não sabia que a resposta viria bater na minha porta antes do sol nascer. Eram umas 5 da manhã quando eu ouvi a batida. Não era batida de visita. Era batida de socorro. O tipo de barulho que a mão faz quando não tem mais tempo para ser educada, quando a urgência é maior que a forma. Eu levantei antes de pensar. Fui até a porta de camisola, cabelo solto, ainda com o sono no corpo. Abri. A Analice estava na minha calçada, descalça no asfalto que Catalão aquece desde o dia anterior e não esfria completamente nem na madrugada. O cabelo desgrenhado, os olhos inchados de um choro que já tinha passado, mas tinha deixado marca, o corpo tremendo do tipo que não é de frio, é de dentro para fora, do tipo que vem do susto e do medo e de algo que o corpo ainda não processou. Vó. Ela entrou. Fechei a porta. Coloquei a mão no rosto dela primeiro. Aquele instinto de avó, de mulher que ama outra mulher e vê que ela não está bem, que o corpo vai antes do pensamento. E então ela disse: Vó, olha. Ela virou de costas. Levantou a blusa. Meus queridos, tem coisa que a gente não tem palavras suficientes para descrever, que fica travada entre o que os olhos veem e o que o coração tem capacidade de aceitar. Eu olhei para as costas da minha neta e o mundo parou. Não dramaticamente. Parou mesmo, como se o tempo tivesse decidido dar pausa para que eu pudesse processar o que estava na minha frente sem perder nenhum detalhe. Havia marcas, muitas, de naturezas diferentes, em tempos diferentes. Umas antigas, outras mais recentes, umas ainda em processo. Um corpo que tinha sido tratado como se não fosse sagrado, como se não fosse dela. E no meio de tudo aquilo havia uma marca diferente de todas as outras. Grande, vermelha, ainda em carne viva, ainda doendo sem precisar de toque para doer. Feita com algo quente, com intenção, com crueldade que não tem nome que seja pequeno o suficiente para caber na palavra crueldade. Uma palavra, queimada na pele da minha neta como se ela fosse propriedade. Como se corpo de pessoa fosse lugar de afixar recado. Dívida. Eu fiquei olhando por muito tempo. Não chorei. Não gritei. Por dentro estava acontecendo uma coisa que eu nunca tinha sentido antes na vida. Uma mistura de dor e de raiva e de determinação que foi subindo devagar. Devagar, como água que aquece, até chegar na garganta e virar decisão. Baixei a blusa dela com cuidado e com delicadeza, como se o próprio gesto de cobri-la de volta já fosse parte de restituir o que foi tirado. Levei ela até a cadeira da cozinha, a mesma onde eu preparo minhas conservas toda manhã, onde começo meu dia, onde a minha vida simples se organiza. Coloquei água para esquentar. Peguei a pomada que guardava no armário do banheiro. Cuidei do que eu podia cuidar naquele momento. E então peguei o celular. Liguei para a polícia. Com a voz mais calma da minha vida inteira. Não a calma de quem não está sentindo nada, mas a calma de quem já tomou decisão, e decisão tomada não precisa de tremor. Dei o endereço. Disse o que precisava ser dito. Pedi ambulância para minha neta. Desliguei. Olhei para ela. Ela me olhava com aqueles olhos grandes, com uma pergunta que ela não sabia formular, com o rosto de quem não sabe ainda o que aquela ligação significa para a vida que vem depois. Eu disse: acabou, minha filha, acabou. A polícia chegou em 20 minutos. 2 viaturas. 4 policiais.
Entraram na casa do Zenóbio e o encontraram adormecido, sem consciência do que havia feito, sem perceber que o mundo havia mudado de eixo naquela madrugada enquanto ele dormia. Ele acordou sem entender. Quando viu as algemas, começou a gritar que não tinha feito nada, que a filha era dele, que ele tinha direito. Direito. Ele disse direito. O delegado, Dr. Fabrício, homem de décadas de polícia, olhou para o Zenóbio e respondeu com a voz de quem já viu muita coisa e não se impressiona mais com o tipo de afirmação que quem errou faz quando é pego. O senhor tem o direito de ficar calado e eu recomendo que use. Zenóbio foi levado naquele sábado de manhã. Os vizinhos estavam nas calçadas. A Carmosina, minha vizinha de 30 anos, que conhecia o Zenóbio desde criança, que via ele levar a Analice para a escola, que o chamava de exemplo de pai, disse que não acreditava, que não era possível. Um dos policiais perguntou se ela queria ver o laudo médico. Carmosina ficou quieta. No hospital, a médica examinou a Analice com o cuidado de quem sabe que o exame é também prova, que cada detalhe importa, que a precisão do laudo vai importar em lugares que a médica nunca vai ver. O laudo tinha várias páginas. Listava marcas antigas e novas, de objetos diferentes, em estágios diferentes de cicatrização. E listava a queimadura recente, a palavra gravada na pele da minha neta com objeto quente, letra por letra, com intenção. A médica chorou enquanto fazia o laudo. Pediu desculpa para Analice. E a Analice disse para ela, com uma voz que me contaram depois e que eu nunca vou esquecer: não precisa chorar, doutora. Eu já chorei por nós duas. Quando ouvi essa frase, minha gente, pensei: essa menina é mais forte do que qualquer coisa que tentaram fazer com ela. E a força não veio do sofrimento. O sofrimento nunca dá força. O sofrimento cansa e destrói. A força estava nela antes. Estava lá desde o começo. Estava esperando condição de aparecer. Fui depor na delegacia dias depois. Estava só, sem advogado, sem acompanhante. Era o que precisava ser feito e eu precisava fazer sozinha. O Dr. Fabrício me perguntou: a senhora é mãe do acusado? Sou. E mesmo assim veio depor contra ele? Doutor, eu sou mãe dele, mas sou avó dela. E a avó vem primeiro. Sempre. Contei tudo o que sabia, tudo que vi com os próprios olhos, tudo que ouvi nas ligações de madrugada, tudo que percebi e fingi que não percebi porque não era possível que fosse meu filho. Disse isso também, que eu demorei para agir, que eu fui covarde por meses, que enquanto eu esperava ele melhorar sozinho, ela estava passando pelo que passava. Disse porque era verdade, e a verdade não escolhe quem favorece. O delegado perguntou se eu queria ver o Zenóbio na cela. Fiquei em silêncio. Depois disse: quero. Quando entrei e ele me viu, ele levantou do chão. Estava sem a bebida no corpo, e o corpo mostrava o que a bebida esconde: o tremor, a pele amarelada, os olhos fundos. Parecia ter envelhecido 10 anos em dias. Ele começou a dizer que era exagero, que foi acidente, que o ferro tinha caído. Eu disse: ferro cai e escreve palavras, Zenóbio? Ele ficou em silêncio. E eu falei. Falei tudo o que precisava ser falado. Falei da Lindalva, que a morte dela não foi culpa de ninguém, muito menos da Analice, que não tinha nem um dia de vida quando a mãe foi embora. Falei da fábrica, que perdas financeiras acontecem, que não é culpa da filha, que nunca foi. Falei dos anos que eu dei da minha vida criando ele e depois criando a filha dele com amor e com sacrifício. E falei que ele havia escrito dívida nas costas dela como se ela fosse propriedade, como se gente fosse lugar de gravar débito, como se filho devesse existência ao pai. E eu disse: quem tem dívida aqui é você, com a Lindalva, que morreu dando para você uma filha que você desperdiçou, com a Analice, que ficou do seu lado quando ninguém mais quis, e comigo, que dei 44 anos de vida para um filho que se tornou o que se tornou. Depois disso, virei as costas. Saí, nunca mais entrei. O Zenóbio foi julgado. Recebeu condenação por tortura e maus tratos. No dia da sentença, na hora em que o juiz leu o resultado, ele procurou meu rosto na plateia. Eu não estava lá.
Tinha ficado em casa fazendo almoço para a Analice, que tinha prova na faculdade na semana seguinte e precisava estudar sem interrupção. E assim ficou. Assim ficou. A Analice mora comigo agora. No quartinho dos fundos que ficou vazio por muito tempo, que esperou sem saber que estava esperando. Ela chegou com uma mochila pequena, 2 livros e nada mais. Hoje o quarto tem uma estante tomada de material de enfermagem, apostila, livro grosso de anatomia, caderno de anotação de aula, caneta colorida para destacar o que é mais importante. Na parede tem 2 coisas emolduradas, e só 2. Uma fotografia da Lindalva, a única que a Analice tem da mãe, olhando para o horizonte num dia de sol, numa foto antiga e desbotada. E o comprovante de inscrição no vestibular, emoldurado com moldura dourada que ela achou por R$ 2 numa loja de quinquilharia do centro de Catalão. Eu perguntei por que ela emoldurou o comprovante de inscrição e não o resultado. Ela disse, porque o comprovante foi quando eu decidi ir, vó. O resultado foi só a confirmação. Esse é o jeito dela. Esse jeito de ver as coisas de um ângulo que eu nunca teria encontrado sozinha. Ela passou no vestibular para enfermagem, na Federal. Primeira da família inteira a entrar em universidade pública. Quando o resultado saiu, ela ligou do celular de uma amiga, porque nessa época ainda não tinha celular próprio. E eu ouvi a voz dela do outro lado da linha, num grito que não era grito de susto. Era grito de felicidade que não cabe no peito e vai pela boca antes que a cabeça decida. O tipo de grito que sai antes da pessoa perceber que está gritando. Vó, eu passei! Eu passei na Federal! Eu sentei na cadeira desta cozinha, nessa mesma cadeira onde eu preparo conserva toda manhã, e chorei de alegria pela primeira vez em muito tempo. Chorei tanto que a Carmosina do outro lado do muro veio bater na janela perguntando se eu estava passando mal. E eu só consegui apontar para o celular ainda na mão e dizer: ela passou, hoje ela estuda de manhã e faz estágio de tarde num posto de saúde da cidade. Chega em casa cansada com aquele cansaço que é bom porque vem de lugar que vale, com os livros debaixo do braço e os olhos com aquele brilho específico de quem está construindo alguma coisa sólida. Eu tenho a comida pronta quando ela entra. A gente janta junto, assiste um pedaço de novela, ri de besteira que é de novela ou de história que ela conta da faculdade, das colegas, dos professores, de matéria que ela adorou, de prova que ela achou difícil, de paciente que ela viu no estágio que a fez querer mais ainda ser enfermeira. Eu ouço tudo, tudo mesmo, sem olhar para o relógio, sem desviar o olhar. Porque esse direito de contar o dia para alguém que escuta de verdade foi tirado dela por muito tempo, e enquanto eu existir, ela vai ter. A minha aposentadoria é modesta, como foi a vida inteira. As conservas que eu vendo ajudam a cobrir a condução dela para a faculdade, que não é perto. É apertado. Mas é possível. E possível, quando você já viu o impossível de perto, já esteve no chão olhando para o impossível, sem saber se dava para levantar, possível parece uma coisa linda. Parece conquista. Parece mais do que suficiente. Tem noite que eu passo na porta do quartinho dela antes de dormir. Só passo e olho por um segundo. Ela dorme com o livro no peito às vezes, como se não tivesse conseguido terminar de estudar e o sono tivesse chegado antes da última página. A luz do abajur fica acesa. A respiração é calma. O rosto está suave, sem tensão, sem o peso que eu vi nele por muito tempo. Aquele rosto que eu vi com marcas, que vi carregando coisa que não era dela, agora está em paz. Ela usa manga comprida às vezes ainda, por hábito de anos. Mas na faculdade, no calor de Catalão que não perdoa quem se veste errado para ele, ela usa regata. As colegas viram as marcas nas costas uma vez. Uma perguntou, e a Analice contou a verdade, sem chorar, sem tremer, com a voz firme de quem elaborou, de quem atravessou, de quem chegou no outro lado. Contou e depois voltou a copiar a matéria do quadro como se tivesse falado de qualquer coisa do dia. A marca mais importante nas costas dela, aquela palavra que foi gravada com a intenção de diminuí-la, de marcá-la como coisa que pertence a alguém, como objeto que carrega débito, essa marca foi coberta. Ela foi numa tatuadora uma sexta-feira depois de prova de anatomia sozinha, sabendo o que queria. A tatuadora olhou para a cicatriz que estava embaixo,
leu o que havia ali, entendeu sem precisar de muita explicação. Não cobrou. Agora, nas costas da Analice, onde antes havia uma palavra imposta pela raiva e pelo adoecimento de outro, há uma palavra escolhida por ela, decidida por ela, que representa quem ela é e quem ela está se tornando. Livre. Eu vi quando ela voltou. Ela virou de costas para mim lá na cozinha, levantou a camiseta e eu vi. A única coisa que consegui dizer foi: agora sim, agora tá certo. Aqui em catalão, a vida segue do jeito que vida de idosa simples segue, e eu não troco esse jeito por nada. De manhã, eu preparo as conservas com as mãos que já sabem o que fazer, recebo a visita do seu Raimundo com as cebolinhas na sacola de estopa, ouço o rádio na cozinha, faço o almoço com capricho. À tarde, fico no quintal cuidando da goiabeira velha e das ervas que plantei no ano passado, ou na cadeira da varanda conversando com a Carmosina pelo muro daquela amizade de décadas que resiste a tudo, ou simplesmente no silêncio que é gostoso de habitar quando você já viveu barulho demais. Quando alguém me pergunta como eu estou, eu digo: tô bem, tô com minha neta em casa. E isso, minha gente, é suficiente. É mais do que suficiente. Minha gente, antes de eu fechar o coração com vocês aqui nesse vídeo, eu preciso falar de um jeito que vá direto, de dentro de mim pro coração de vocês, sem rodeio, sem enfeite. Se você é mãe, é pai, é avó, é avô, é alguém que ama outra pessoa, presta atenção no que essa pessoa não fala. A dor que se esconde não grita. Ela aparece em manga comprida no calor, em olho que não sustenta o seu olhar por tempo suficiente, em desculpa que vem rápido demais, pronta demais, como se tivesse sido preparada, em sorriso que não chega nos olhos. Eu aprendi isso da forma mais difícil que existe, e se essa história poupar uma pessoa de aprender assim, se uma avó ouvir essa história e olhar para a neta com o olho mais aberto, se uma mãe reconhecer um sinal que ela estava fingindo não ver, então, cada palavra que eu disse aqui valeu. Sobre luto e sobre dor. Perder alguém que a gente ama é uma das experiências mais pesadas que a vida impõe. A dor de luto é real, é profunda, é justa. Ninguém tem direito de dizer para outro que já deveria ter superado. Mas existe uma coisa que precisa ser dita com toda a clareza. A dor que a gente sente nunca, em nenhuma circunstância, em nenhuma intensidade, pode ser transferida para outra pessoa. Sofrimento não dá direito sobre o corpo, nem sobre a dignidade de ninguém. Luto que se transforma em violência deixou de ser luto há muito tempo. Virou outra coisa. Uma coisa que não merece nome suave. Sobre quem cresceu ouvindo que devia algo por existir. Se você é essa pessoa, se alguém colocou em você, em algum momento da vida, a ideia de que sua existência causou dano, de que você deve reparação por ter nascido, de que o sofrimento de outro é conta que você precisa pagar. Eu quero que você ouça o que eu vou dizer com toda a clareza que eu tenho. Você não deve nada a ninguém por ter nascido. Nenhum filho deve existência ao pai. Nenhuma filha deve a vida à mãe. Nascer não é dívida. Existir não é débito. Qualquer adulto que colocou esse peso nas suas costas errou. Errou grave. E o erro foi dele, não seu. Sobre denunciar, eu demorei. Eu fui covarde por meses, acreditando que o amor que eu tinha pelo meu filho ia transformar o que ele estava se tornando, que ele ia melhorar sozinho, que a situação não era tão grave quanto parecia quando eu não estava lá dentro para ver. E enquanto eu esperava, minha neta aguentava o que ninguém devia aguentar. Se você está na posição em que eu estive, sabendo de alguma coisa, sentindo que tem algo errado, tendo sinal atrás de sinal e escolhendo não olhar porque é mais fácil não olhar, eu te peço, do fundo do que eu sou, não espera. Busca ajuda. Em qualquer país, em qualquer cidade, existem autoridades, existem serviços, existem pessoas cujo trabalho é justamente esse. Silêncio protege quem faz o mal. Nunca quem recebe. Aprendi que cicatriz não é fraqueza. Cicatriz é evidência de que a pessoa sobreviveu ao que tentou destruir. E sobreviver já é mais do que quem tentou destruir esperava. Aprendi que livre não é palavra que vem de fora.
Começa quando a pessoa decide, por dentro, que não vai mais se sentir dívida de ninguém, que a vida dela pertence a ela, que o que fizeram com ela não define o que ela vai fazer daqui para frente. Aprendi que o amor de verdade, de pai, de mãe, de avó, de qualquer pessoa, não deixa marca que precisa ser escondida. E aprendi que a pessoa que te marcou com dor não tem poder sobre o que você faz com essa marca daqui para frente. Essa parte é inteiramente sua. Antes de eu terminar, preciso fazer um pedido especial para quem chegou até aqui. Se você ouviu essa vovó de catalão até o fim, se você ficou até a última palavra, aperta o botão de inscrição agora. Não deixa pro depois. Não fala que vai fazer depois porque depois a aba fecha e a vida chama e não volta mais. Faz agora. Ativa o sininho também, porque eu tenho muita história ainda para contar. Histórias de mulher que sobreviveu e se refez e encontrou paz. E eu não quero que você perca nenhuma. E me deixa uma palavra nos comentários. Apenas uma. Que represente o que você sentiu ouvindo essa história hoje. Uma palavra só. De quem assistiu até o fim. É o sinal entre eu e você de que você esteve aqui, de verdade, de que essa história chegou. Escreve. Eu leio cada um. Faz isso agora. Não espera nem mais um minuto. Eu conto essa história. A da minha neta, a minha. Não para arrancar lágrima de ninguém. Não é para isso. Conto porque o silêncio protege quem faz o mal. E a minha neta ficou em silêncio tempo demais. Conto porque por trás de cada manga comprida num dia de calor pode haver uma história que ninguém está vendo. Conto porque toda mulher que sobreviveu merece ter a história dela tratada como o que é: resistência, força, vida que teimou em continuar. Isso aqui é conscientização. É uma mão estendida para quem está num lugar escuro e precisa ver que existe saída. Que depois da marca, de qualquer marca que alguém tentou impor em você, ainda dá para escrever sua própria palavra por cima. E que essa palavra pode ser livre. Com muito carinho, de Catalão, Goiás, a vovó Ordália.